Graças a Deus, graças a Deus, graças ao nosso bom Deus que estamos mais uma vez em sua presença, graças a Ele por um novo dia, por um novo amanhecer, que Ele seja louvado, que Ele seja exaltado, que Ele seja glorificado, que Ele seja magnificado nessa oportunidade. Que a presença do Espírito de Deus esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Com grande prazer, com grande alegria e satisfação, que nós queremos trazer da parte de Deus ao teu coração uma palavra abençoada, uma palavra de fé, de ânimo, uma palavra de coragem. Louvamos a Deus por aquilo que Ele tem nos entregado, por aquilo que Ele tem nos ensinado. Louvamos a Deus pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu zelo. Louvamos a Deus pela sua infinita misericórdia. Louvamos a Deus pela salvação, por Ele ter nos escolhido. Louvamos a Deus pelo que Ele é, Senhor, Criador, Salvador, Emanuel, Pão, Porta, que Ele é na nossa vida. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que tens feito. Quero te agradecer do fundo do meu coração e quero trazer uma palavra abençoada para você agora. O título dessa palavra é Os Pilares da Conquista, e eu quero ler o texto do Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Versículo 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Grande é o seu nome, grande é as suas maravilhas. Queridos, o povo de Deus, o povo de Israel, depois das grandes aflições, das grandes dificuldades que eles passaram no Egito, 430 anos, mais ou menos, depois da morte de José, a Bíblia diz que se levanta um rei que não conhecia José. Então esse rei, ele trata o povo de Deus com crueldade, ele trata o povo de Deus com perversidade. Esse faraó, ele não tem o temor de Deus sobre a sua vida, e ele começa a afligir o povo de Deus, ele começa a maltratar o povo de Deus de uma maneira tão severa, de uma maneira tão bruta, vamos dizer assim, de uma maneira tão pesada, que o povo já não suportava mais aquelas cargas, aquelas afrontas, aquelas perseguições, aquela situação em que eles se encontravam. É por isso que a palavra de Deus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra do Senhor Jesus. E diante dessa agonia, diante dessa aflição, que quanto mais Faraó maltratava o povo, quanto mais Faraó castigava o povo, mais o povo crescia, mais ele aumentava em número. E chegou em determinada circunstância que eles não tinham mais força, eles não tinham mais condições de suportar aqueles problemas.
E aí que a Bíblia diz que eles começam a clamar a Deus, que eles começam a clamar por causa dos seus exatores, por causa da situação iminente que eles se encontram. E eles clamam a Deus, eles procuram o favor de Deus sobre as suas vidas. Deus prepara um líder, Deus prepara um homem fugitivo, errante, assassino, Deus prepara Moisés, Deus prepara Arão, para que eles fossem um responsável pela liderança, de estar na frente do povo, conduzir o povo para que eles pudessem ser colocados na terra onde Deus tinha prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó. Deus ele se manifesta no Egito de uma maneira poderosa, de uma maneira tremenda. Deus faz com que o Egito fosse abalado por 10 pragas, por 10 situações complicadas que o Egito passou, para que os egípcios vissem a grandeza de Deus, vissem o poder de Deus, que eles pudessem realmente adorar só um Deus, que o Egito adorava vários deuses, que só há um Deus que pode fazer fogo do céu descer, só é um Deus que pode matar quem Ele quer, só um Deus que pode dar vida, só um Deus que faz sinais realmente milagrosos. E a Bíblia diz que o povo, ele consegue, Faraó consegue uma autorização, consegue dar uma autorização para o povo sair, e o povo sai com grande riqueza do Egito. A Bíblia diz que o povo sai com grande riqueza, e eles estão caminhando pelo deserto em rumo à terra prometida, em rumo ao lugar onde Deus havia prometido que seria o lugar onde eles iriam habitar, eles iriam se tornar uma nação, se tornar um povo forte, um povo poderoso. Eles estão indo em direção ao lugar aonde Deus havia prometido há um tempo atrás o povo de Israel. Mas veja bem, existe aí no meio 3 situações que eu chamo de os pilares da conquista. Existem 3 situações aí no meio dessa história que eu chamo de pilares, que é através desses pilares que Deus vai levar o povo à vitória. Então, o primeiro pilar que eu chamo aí é Faraó e o seu exército. Faraó e o seu exército, à frente o mar, e no meio desses 2 pilares aí, no meio desses 2 pilares está o povo de Deus, que está marchando, que está caminhando em busca da salvação, em busca de se livrar das mãos de Faraó e, logicamente, a terra prometida. Então, primeiro pilar, Faraó e o seu exército, o mar na frente e o povo bem no meio. O povo está caminhando, o povo está seguindo em frente. Só que numa determinada situação, só que num determinado momento, eles estão parados da viagem. Eles estão parados, eles estão quase chegando na beira do mar. Eles estão parados. De repente, o povo percebe que Faraó vem vindo com um exército novamente atrás dele. Faraó vem com seu exército perseguir o povo, para tentar levar o povo de volta para o Egito.
Então, o povo, tá? Quando ele ouve, quando ele fica sabendo que Faraó está vindo atrás, que Faraó está no encalço, está na perseguição, o povo fica com medo, o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar, o povo começa a se queixar, de muitas coisas, de muitas situações. O povo começa a lembrar do tempo no Egito. É engraçado que o povo lembra das desgraças que eles passaram no Egito, mas eles não lembram, eles não conseguem lembrar do que Deus tinha feito no Egito. Eles não conseguem lembrar do poderio, da manifestação de Deus no Egito. Eles não conseguiram lembrar que Deus, com a marca do sangue na porta da casa deles, eles foram libertos, eles foram salvos do perigo da morte. O povo não consegue lembrar que Deus manifestou 10 sinais no Egito. O povo tem memória curta, o povo não consegue lembrar dessa situação, que Deus é maior do que Faraó, que Deus é maior que o exército de Faraó. O povo não consegue lembrar que Deus é o Todo-Poderoso, o El Shaddai. O povo não consegue lembrar que Deus está no meio deles. O exército está vindo, o Faraó está vindo com o seu exército, o povo está no meio, à frente está o mar. Eles começam a avançar, eles começam a caminhar novamente, só que num determinado momento o mar aparece, o mar surge na sua frente. E agora o exército vem vindo, e agora tem mais um obstáculo na frente, que é o mar. Querido, quando eu vejo essa palavra mar, o mar fala de medo. Quem não tem medo do mar? Eu tenho. Quem não tem medo do mar? Eu tenho. O mar fala de medo. O mar fala de ondas gigantes. O mar fala de desespero. O mar fala de angústia. O mar fala de tristeza. Será que novamente nós vamos ter que voltar? Será que nós chegamos até aqui e vamos voltar? Será que chegamos até aqui na beira do mar e vamos ser levados novamente para o Egito, porque Faraó está vindo? A dúvida entra no coração do povo, a dúvida entra no coração das pessoas, a dúvida entra no meio daquelas pessoas, porque a dúvida não te leva a nada, a dúvida não te leva ao sucesso, a dúvida não te leva a você prosseguir, a você avançar, a você ir para frente. A dúvida te para, a dúvida te deixa estagnado, te deixa parado, te deixa inerte. A dúvida destrói os teus sonhos, destrói os teus projetos, destrói a tua vida. A dúvida acaba com você. A dúvida corrói a tua mente, o teu coração. A dúvida, ela de uma hora para outra, ela desfaz tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você arquitetou. A dúvida não pode andar na vida do cristão, não pode estar na vida do cristão. Então, o momento de prosseguir, o momento de avançar, o momento de olhar para Deus, não limitar. Isso que eu tenho falado muito aqui na nossa igreja. Você não limitar o poder de Deus, você não limitar a grandeza, o poderio de Deus, porque Deus, ele tem um controle de todas as coisas. Deus, ele tem um controle de tudo, ele sabe de tudo. Ele não quer que você pare, ele quer que você avance, ele quer que você não retroceda, ele quer que você siga em frente na sua jornada, na sua caminhada, que muitas das vezes não é fácil, que muitas das vezes é difícil, ele sabe, mas ele quer que você siga a si mesmo. Glória a Deus.
Então, no momento em que eles dão de cara com o mar, começa tudo de novo, as murmurações, as queixas, começa tudo de novo, a desilusão, a tristeza, porque chegamos até aqui, vamos morrer. E Deus dá uma ordem, e Deus dá uma ordem: se por que clamas a mim? Por que vocês estão clamando a mim? Dizei ao povo que marche. Vocês têm que marchar, porque quando vocês colocarem o pé nessa água, o mar vai se abrir. Quando vocês colocarem o pé nessa água, o mar vai se abrir e vocês vão passar. Mas não, olha para a dificuldade e não olha para a grandeza de Deus. Olha para as dificuldades e não olha para o poderio de Deus. Olha para as lutas, mas não olha para a grandeza de Deus, daquilo que Deus pode fazer, muito mais daquilo que você imagina, muito mais daquilo que você pensa, muito mais daquilo que você tenta imaginar, tenta compreender. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E Deus sempre quer o melhor para o seu povo. Deus sempre quer algo de bom, de maravilhoso, de tremendo para o seu povo. Dize ao povo que marche. Por que vocês estão parados? Por que vocês estão reclamando? Por que vocês estão aí nessa forma? Caminhe, siga em frente. Que Deus é maior que o mar, é maior que Faraó, é maior que o exército. Deus é maior. Vai fazer você caminhar por sobre as águas. Quando eles começam a caminhar, Deus dá a ordem para Moisés: Moisés, estende a tua vara sobre o mar vai se abrir. Estende a tua vara. Moisés estende a vara para o mar se abre. Duas colunas de água, a direita e a esquerda. Duas colunas de água. Mais uma vez Deus manifesta o poder dele no meio do povo. Mais uma vez Deus mostra a grandeza dele no meio do povo. O povo começa a caminhar em terra seca, em seco. A Bíblia diz que eles atravessaram o mar em seco. Você sabe o que significa isso? Em seco significa que eles não atolaram os seus pés. Significa que os velhos, que os carros não tiveram, os animais eles não tiveram dificuldade para caminhar, eles não tiveram problemas para caminhar em seco, em terra seca. O mar se abriu, eles atravessaram em terra, em seco. Eu estive num local assim, lá no meu lugarzinho, lá no interior do Maranhão. E uma vez eu fui lá para tomar banho, estava cheio. Eu tomei banho, água misturada, água salgada com água doce. De manhã nós tomamos banho lá, e quando foi à tarde eu voltei lá novamente. Estava sequinho, só um córrego de água assim escorrendo. E eu caminhei por entre aquele lago, aquele local onde a água do mar encontra-se com a água doce. Eu caminhei naquele local, naquele mangue, naquela areia. E uma coisa que eu percebi, quando eu caminhei a andar pelo meio daquele igarapé, eu percebi que os meus pés atolaram. Eu percebi que os meus pés sujaram, molharam de terra, de lama. Eu percebi que os meus pés, eles estavam sujos, porque eu atolei meu pé na areia, eu atolei meu pé na lama. Mas quando o povo de Israel passou o mar,
eles passaram em seco. Seco. Eu posso imaginar, é como se Deus tivesse feito uma passarela de concreto, de cimento, o povo passar. É como se tivesse uma coluna de cimento, de seixo ali para o povo passar. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é poderoso. Mesmo Deus manifestando o seu poder, mesmo Deus manifestando a sua glória no meio daquele povo, muitas vezes esse povo não cria, ele não acreditava, havia dúvida no seu coração. Muitas das vezes Deus manifestou o seu poder no meio daquele povo, e aquele povo incrédulo não conseguia crer, não conseguia colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas. E por isso muitas das vezes eles sofriam, e por muitas das vezes eles passavam por dificuldade, e por isso por muitas das vezes eles passavam por problemas, por lutas. Ninguém vai estar imune de problemas, de lutas, ninguém. Mas eu quero confiar em Deus, eu quero crer que tudo vai dar certo, eu quero crer que tudo vai melhorar, eu quero crer que Deus vai estar na minha vida, e os problemas, a dificuldade, Ele vai me dar condições para suportar, para vencer, para sair dessa guerra, para sair dessa luta, para sair dessa dificuldade. Eu creio nisso, porque Deus é poderoso, porque Deus é tremendo, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Louvado seja o teu nome. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos, o Deus tremendo, Deus poderoso, forte na batalha, poderoso na guerra. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, engrandecido seja o teu nome, Senhor. E eu te agradeço, Pai, eu te agradeço por tudo que tens feito em nossa vida, te agradeço por tudo que tens feito em nosso meio, Pai. Obrigado por tudo, eu te agradeço. Continuas conosco, continua nos abençoando, Senhor, continua fazendo a tua obra em nossa vida, no nome do Senhor Jesus. O milagre, Senhor, o milagre, Pai. Aleluia, Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus continue te abençoando no nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra, meu irmão, fique com essa palavra, minha irmã, e que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém? Glória a Deus.